Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de geografia de hoje, ainda na unidade 1, Território e Diversidade Cultural. Hoje nós vamos relembrar um pouco sobre o europeu, que foram os portugueses que chegaram às nossas terras brasileiras. Então vamos à página 16. O europeu branco é uma das composições do nosso povo. Os portugueses, servindo a coroa portuguesa, encontraram o Brasil enquanto procuravam novas terras para colonizar. No final do século XV e XVI, os países europeus estavam desenvolvendo o seu transporte marítimo, ou seja, viagem feita pelo mar, né? Para conseguirem chegar às terras mais distantes e trazer riquezas para o continente europeu. E mesmo em busca de novas rotas, foi por acidente que os espanhóis chegaram à América. Eles dominaram a população local, que eram os índios, né? Então, eles trataram de índios americanos e começaram a explorar as riquezas da região. Os indígenas foram surpreendidos com a chegada dos portugueses, pois levavam uma vida voltada para a natureza e não conheciam os materiais que eram fabricados pelas indústrias na Europa, como as armas, né? Quando perceberam isso, os portugueses viram um modo de tirar proveito e trocar objetos, como espelhos e pentes, por ouro e outras preciosidades que a natureza oferecia. O europeu veio para a nossa terra com o objetivo de explorá-la. Agora nós vamos falar sobre o africano na página 17. O negro africano veio ao Brasil forçado, ou seja, eles não vieram por livre e espontânea vontade, tá? Por meio de tráfico de pessoas que era permitido naqueles tempos coloniais. Quando os europeus começaram a explorar o mundo por meio da navegação, havia muito trabalho para ser realizado na hora de explorar a terra. E isso exigia muitos braços fortes. Para os europeus, pagar trabalhadores não era tão interessante quanto ter homens, mulheres e crianças trabalhando de graça, em troca apenas da própria sobrevivência. Aí, quarto ano, é que surgiu a escravidão no Brasil. Na página 18, vocês vão ver ao lado aí que é uma figura de um dos navios negreiros e como os negros vinham dentro desse navio, tá? Como os negros africanos eram trazidos nos navios para serem escravizados no Brasil, em condições extremamente cruéis. Muitos deles morriam antes mesmo de chegar. Não havia higiene, não havia luz, muito menos banheiros nesses navios negreiros. A viagem era um verdadeiro sacrifício para eles. Chegando ao Brasil, os negros eram levados para as fazendas de engenho, nas quais eles plantavam a cana-de-açúcar. Nessas fazendas tinham aquela plantação de cana-de-açúcar. Eles iam também para as minas, para extrair minerais, e faziam diversos outros trabalhos pesados. Os escravos recebiam apenas comida e local para dormir em troca do seu trabalho, que não tinha regras, pois, enquanto aguentassem, deveriam trabalhar. E ao menor sinal de desobediência, eles eram penalizados com violência física. Eles apanhavam com chicote, açoite e outros meios de tortura. Os negros trazidos da África tiveram filhos com índios e brancos europeus. Vimos isso nas últimas aulas.
o que aumentou as combinações raciais no nosso país, com o nascimento de mulatos e cafusos. No Brasil, os negros ainda sofrem muito preconceito que deve ser combatido. Você sabia que mais da metade da nossa população é negra ou parda? Isso mesmo. De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais da metade dos brasileiros se autodeclaram pretos ou pardos. Ao lado aí nós temos um gráfico e eles nos mostra a porcentagem de brancos, negros e pardos no Brasil. Os negros brasileiros e africanos sofrem preconceito e discriminação desde o início da formação do nosso povo. Com isso, as comunidades lutam por igualdade. O tratamento oferecido ao negro pela polícia é diferente do que é oferecido para o branco. E por essa razão, o racismo deve ser combatido todos os dias. Ele é responsável pela morte e agressão violenta de muitas pessoas negras até os dias atuais. Os elementos culturais e de religiosidade africana foram incorporados da nossa cultura, mas muitos deles ainda são vistos com preconceito, o que deve ser exterminado. Agora nós vamos aos exercícios de fixação. Na página 17, número 3, está escrito assim: escreva com suas palavras qual é a influência do europeu na formação da população brasileira. Qual foi a influência deles? E o número 4, em razão de viverem voltados para a natureza, os indígenas não conheciam os materiais que eram fabricados pelas indústrias na Europa. Quando eles perceberam isso? Que os portugueses fizeram? Então, tem 4 alternativas. Aí vocês voltem ao texto da apostila com atenção e marca a resposta correta, tá bom? Na página 19, nós temos outro exercício de fixação. Número 5. Escreva com suas palavras qual é a influência do negro africano na nossa formação, ou seja, na formação da população brasileira. E o número 6. A partir da imagem a seguir, escreva como os negros africanos eram trazidos para o Brasil no período colonial. Como que eles vinham? Como eles chegavam até aqui o nosso país? Tá? Então, voltem novamente nestas páginas, dê uma lida, escuta os áudios novamente, tá? Boa aula!